Agora o nosso entrevistado vai falar de um tema que realmente toca a maior parte, eu acho, da população, uma boa parte da população brasileira, que é essa questão de enxaqueca. O que será que é isso? Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Quando a gente fala sobre enxaqueca, né, doutor? Algumas pessoas dizem a dor de cabeça. Enxaqueca é dor de cabeça, é isso? É uma excelente pergunta, Dalcides. Primeiro a gente precisa compreender, né? A dor de cabeça ou cefaleia, que seria o mesmo termo, né? Seria o sintoma inicial, a grande categoria. E ela se divide em dois subtipos. As cefaleias primárias, que aí entra a enxaqueca, a cefaleia tensional, que isso ocorre em 90% dos casos. E existem as cefaleias secundárias, que eu como neurocirurgião que a gente atua, que são os aneurismas rotos, podem dar uma cefaleia, os tumores cerebrais. Como a gente sabe que 90% são as cefaleias primárias, o que mais se destaca é a enxaqueca. Para você ter noção assim, de números, né? A Organização Mundial de Saúde fala que até 90% da população tem pelo menos um episódio durante a vida de cefaleia e 50% a 60% das pessoas têm um episódio no ano. Sim. Ou seja, é o problema neurológico mais comum, é a dor de cabeça. A Cristina de Santa Catarina quer saber se enxaqueca tem tratamento ou apenas ameniza, sempre acaba voltando essa tal de dor de cabeça, entre aspas. Como que é essa história? Ela quer saber se tem tratamento, cura. Isso. Cura, tem? Isso, é isso. Isso é bem importante a gente saber. Quando a gente fala das cefaleias primárias, o que se destaca mais é a enxaqueca, existem alguns tratamentos. O primeiro tratamento eu sempre coloco uma informação. A pessoa tem que ir atrás das informações e ver o que é que ela tem. Hoje o Google ajuda muita gente, né? Eu brinco com todo paciente, eu falo. Existe a classificação das cefaleias. Se você botar no Google, classificação internacional da cefaleia, você consegue ver e os critérios que definem enxaqueca. Não é difícil de entender e compreender os sintomas. E quando a gente compreende os sintomas, a gente também observa os tratamentos. A enxaqueca e os outros tipos de cefaleia primária têm dois tipos de tratamento. Um é o tratamento abortivo, que todo mundo faz. Eu estou com dor, eu tomo remédio para dor. E o segundo tratamento é o tratamento profilático. Então esse você consegue ter um bom controle da dor. O bom controle da dor para o neurologista ou clínico geral que está acompanhando a cefaleia primária é a pessoa reduzir a crise a 2 por mês sem nenhum comprometimento da qualidade de vida. Tem gente, por exemplo, que fica tomando medicamento e o tempo todo. Isso é perigoso, doutor? Essa sua informação é uma das mais importantes de hoje, né? Se eu quero deixar uma mensagem para todo o seu telespectador é isso. Não faça o uso da medicação sem orientação. Para você ter ideia, dentro da classificação tem uma cefaleia que é induzida por uso abusivo de medicação. Então, quem toma as medicações, principalmente aquelas medicações que têm diversos compostos, como cafeína, uma série de coisas, ela pode ter uma dor de cabeça induzida pela medicação. Ela cria uma dependência no organismo. Então, vem a dor, ela toma um remédio. Vem a dor, toma um remédio. O senhor falou de cafeína. Nesses dias alguém me falava assim, se eu não tomar um pouquinho de café, me vem a dor de cabeça. Tem uma relação direta, tomar café, cafeína com dor de cabeça? A dor de cabeça, e principalmente a enxaqueca, a gente chama que é uma doença multifatorial. O primeiro fator mais importante é o fator genético. Então, geralmente, quando você conversa, você vê que tem uma história familiar de enxaqueca, principalmente nas mulheres. O segundo aspecto importante é o aspecto alimentar. Eu sempre explico para todo paciente que ele tem que perceber, no caso dele, o que causa. Tem pessoas que tomam um determinado tipo de queijo, um tipo de vinho, um determinado tipo de bebida alcoólica, ou um determinado tipo de alimento, como café, que pode dar dor. Tem outros que aquele mesmo alimento, como café, tira um pouquinho da dor. Então, cada caso é muito específico. Por isso que não dá para a gente sair e pessoalmente querer se medicar ou querer entender a gente. É sempre bom esse suporte. A grande mensagem, a nossa prestação de serviço no programa de hoje é buscar ajuda. De Farroupilha, a Nádia Zago, ela está perguntando o seguinte, doutor, as mulheres são mais acometidas por enxaquecas do que os homens? Isso mesmo, é mais comum a incidência na mulher maior do que a dos homens. Aí ela pergunta, mas por quê? Isso. Os fatores hormonais, eles interferem. Para você ter ideia, tem mulheres que têm um padrão de enxaqueca que é muito relacionado ao período menstrual. Então, assim, a gente sabe que os fatores hormonais, eles predispõem a enxaqueca na mulher. E, obviamente, fator genético. A questão, por exemplo, de se prevenir. Tem prevenção para enxaqueca? Tem.
Primeira coisa é uma vida saudável, né? Se a gente falou, o Ari Toledo e uma parte do seu programa falou sobre vida saudável, né? Então o ser humano tem que estar vivendo bem, a gente sabe que o aspecto estresse é muito relevante com a dor de cabeça, o aspecto qualidade de vida, qualidade alimentar, então todos esses aspectos fazem parte do tratamento de qualquer tipo de cefaleia primária. Assim como as secundárias, se a gente imaginar que uma série de tumores cerebrais estão relacionados também com hábitos de vida, então você ter uma vida saudável é essencial. Além disso, a prática de esporte, que provavelmente as pessoas perguntam muito, e aí, o que que causa, qual o motivo, o porquê alguém tem enxaqueca? A gente sabe que ela é multifatorial e tem uma série de fatores relacionados com a neuroquímica cerebral. Então, alguém que pratica uma atividade física, a gente sabe que muitos pacientes melhoram com a prática de atividade física, liberam uma série de substâncias, como endorfina, que são relacionadas ao prazer, e pode melhorar, sim, esse padrão de cefaleia dela, principalmente cefaleia primária. É impressionante, né? Várias doenças que são comentadas aqui, explicadas, sempre se toca no mesmo ponto. Exercício físico, uma boa alimentação, viver de uma forma mais suave, mais leve a vida. Me parece que aí está realmente o segredo. A humanidade está acordando para isso? O senhor está vendo assim, as pessoas estão mais atentas a isso? Com certeza. Eu sou neurocirurgião, né, Dalcides? Então a gente trata daqueles 10% que eu te falei, que são as cefaleias secundárias. E você percebe que uma grande parte dos pacientes, hoje, elas procuram, né, o médico específico, o especialista, no caso o neurocirurgião, por medo de doença, né? Então as pessoas procuram o neurocirurgião por medo de ter um aneurisma, por medo de ter um tumor cerebral. E eu acredito que é muito isso da nossa sociedade, né? As pessoas têm medo, as pessoas se informam, as pessoas vão na internet e ficam em busca de uma doença, né? E a gente sabe que a gente viveu durante tantos anos, né, sem descobrir muitas coisas, e hoje a gente descobre. E eu sempre informo e converso com o paciente, quando descobre algum problema, eu falo assim, na sociedade que a gente vive hoje, todo mundo vai descobrir sua doença. O mais importante não é a doença que você descobriu, é como você vai lidar com ela. Porque a medicina evoluiu, a gente sabe controlar e tratar. Mas se a pessoa deixa aquele problema, aquela situação tomar conta da vida, né, isso vai ser mais problemático do que a própria doença. A Lúcia de Catanduva, interior de São Paulo, obrigado, Lúcia, pela audiência, e o Luiz, lá de Pernambuco, os dois perguntam da mesma forma. A medicina alternativa, falaram para eles que medicina alternativa realmente funciona. O que é que o doutor pensa sobre isso? Essa é uma pergunta bem interessante. Na nossa formação convencional médica, né? Eu fiz faculdade de medicina da Universidade Federal da Bahia, você tem muito pouco contato com as medicinas tidas como alternativas, né? E você percebe com o tempo que algumas técnicas são muito interessantes para pacientes que têm as dores de cabeça primária. Por exemplo, a acupuntura. A acupuntura é interessantíssima. Aqui em São Paulo, como tem uma comunidade muito grande, né? Na Bahia eu tinha muito menos contato, né, com determinado. E aqui você percebe que os pacientes controlam muito a dor com uso de acupuntura. Eu sempre informo o seguinte, não existe uma fórmula mágica para nenhum tratamento. Então, como a gente tem muitos pacientes que às vezes são descendentes e tudo, eles têm uma proximidade muito grande, um tratamento muito grande, tem pacientes que conseguem controlar bem a dor de cabeça fazendo essas técnicas. A gente está vivendo um período assim, de muito calor. E nesse tempo de calor, algumas pessoas reclamam inclusive de falta, de ter mais dificuldade, de ter mais dor. Tem uma relação direta o calor com dor de cabeça, o enxaqueca? O próprio calor, o estresse que vem associado com ele, né, sem dúvida isso interfere. E como a gente tinha falado, é uma série de aspectos conjunto a isso, né? O estresse que a gente fica maior, né? Tudo isso dentro desse aspecto. As pessoas muitas vezes vão ao médico e vão ao médico reclamando de dor de cabeça, mas são surpreendidas, porque às vezes o médico diz assim, não, mas isso é enxaqueca. Quer dizer, quando a gente fala assim, uma dor de cabeça, enxaqueca é mais profundo, é mais sério que uma dor de cabeça? Isso. A dor de cabeça ela é a classificação, ou cefaleia é a classificação geral. E tem diversos subtipos. Então a gente classificaria a enxaqueca como uma cefaleia ou dor de cabeça primária. O que é que ela é primária? De um modo geral, a primária causa um incômodo grande, mas não leva a um risco de vida, um problema maior. A secundária não, que são os tumores, os aneurismas. A pessoa pode correr o risco de vida por causa daquela doença. O mais importante, Dalcide, principalmente quando a gente fala de informação, é isso que eu estava te falando da medicina. As pessoas buscam, né?
um determinado especialista para tratar uma determinada doença. Que eu falo para todo paciente que chega no consultório com medo de tumor, eu pergunto, você tem o seu médico da família, o seu médico da atenção primária? Porque, de um modo geral, esse especialista vai te conhecer. Então, o jeito de Dalcides, como está a vida de Dalcides, como é que está o estresse na vida dele, tudo isso vai interferir nos seus sintomas e na sua queixa. Se você me procura e eu nunca te vi, não te conheço, os meus critérios vão ser um pouco diferentes. Então, é importante a pessoa ter esse médico que dá atenção primária a ela. De Campina Grande, a Gilvânia Alves Pereira Nascimento está perguntando até quanto tempo pode durar uma crise de enxaqueca. Isso. A crise de enxaqueca, em média, dura de 48 a 72 horas. As perguntas e a preocupação de todo mundo é, a partir daí, será que é alguma coisa mais grave, né? E a medicina também se preocupa com isso, né? Como a gente vai diferenciar 90%, que são as doenças comuns, de 10% das doenças mais graves. A gente tem algumas coisas que a gente chama sinais de alerta, em inglês botam red flags, que são sintomas que vão diferenciar de uma doença que não precisa de um exame, às vezes não precisa de uma ressonância, de uma tomografia, dos 10% que precisam. Então, como é que a gente vai saber isso? Número 1, uma dor de cabeça nova. Então, eu não tenho dor de cabeça, como é que você tem uma dor de cabeça nova? Outra coisa, mudou o padrão de dor. Você tem um determinado padrão de dor de cabeça e de repente houve uma mudança daquela dor de cabeça. Além disso, sintomas associados. Uma pessoa que tem uma dor de cabeça, mas também está tendo um problema visual. Uma pessoa que está tendo uma dor de cabeça e está tendo um déficit motor. Então, esses fatores associados que fazem sim o médico indicar um exame de imagem e muitas vezes encaminhar para a gente, o neurocirurgião. A gente está vendo aqui que tem um modelinho aí, né, de cérebro humano, para a gente entender um pouco mais. Tem cores também diferentes. Estou vendo aí a cor azul, estou vendo a cor verde, me parece que tem o marrom. O que significa isso? São as áreas, foi interessante, a gente estava no camarim conversando muito com o Ari Toledo sobre isso, né? Ele fez uma série de perguntas e eu fiz uma série de perguntas para ele, né? Trocando informação sobre as nossas profissões. Então, sem dúvida, o cérebro é enigma, né? E preocupa e todo mundo questiona muito sobre ele, né? E a gente estava conversando muito isso. Como é o cérebro, a estrutura tão complexa e a função de cada uma dessas áreas, né? Então, algumas áreas são muito importantes, principalmente que algumas doenças acometem ela. Então, eu estou mostrando aqui, em azul, a área responsável pela sensibilidade. Opa, então vamos mostrar isso. Azul. Aqui seria a área responsável pela motricidade, córtex pré-motor. A região frontal, a gente sabe que há uma relação muito grande nele com o comportamento, assim como a região temporal. O que acontece, Dalcides? Qual que é a região temporal? A região temporal é essa daqui. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma lesão, um tumor, alguma relação com a determinada área cerebral, pode dar aquele sintoma. Por exemplo, quando você fala na palavra AVC, né, o que a pessoa lembra logo é o déficit motor. Certo. Porque é comum a isquemia cometer a área relacionada com a motricidade. Dependendo do lugar. Estou imaginando agora o telespectador que está nos acompanhando de várias partes do Brasil e está dizendo assim, mas doutor, a minha dor, a minha enxaqueca é aqui na frente. Tem diferença de local, por exemplo? Uma enxaqueca que é aqui na frente, o outro dói aqui na nuca, o outro é do lado direito, do lado esquerdo. Tem diferença? Tem diferença. Sentido? Isso é bem interessante. Aquele critério que eu falei lá no início, que o próprio médico estuda e usa para ele, ele ajuda também alguma localização da dor. Então, a dor de cabeça relacionada à tensional, ela costuma ser nessa região posterior. Então, a dor de cabeça que a gente sabe dos pacientes mais estressados, relacionado com a tensão, ela pode dar nessa região posterior. A enxaqueca, as pessoas costumam se queixar muito na região frontal e na região temporal também. São dois locais de acometimento bem frequente. Uma preocupação de todo mundo, Dalcides, só para relatar, se a dor foi em determinado local de minha cabeça, isso é mais preocupante, não existe essa associação. Entendi. Tem várias perguntas chegando de várias partes do Brasil. Paz a todos vocês, diz o Alessandro Barbosa de Rio das Ostras. Todas as vezes que eu não almoço na hora de costume, me dá uma dor de cabeça muito forte. Isso é normal? O que eu devo fazer? Isso. O fato da pessoa pular almoço ou pular refeição pode sim relacionar a uma piora da dor de cabeça. Tá. Então, quando a gente fala de hábitos saudáveis, parece algo muito simples, né? Sim. Eu sempre falo para todo paciente, é mais fácil ele tomar um comprimido do que mudar os hábitos de vida, né? Certo. Mas os hábitos de vida incluem a alimentação regular de 3 em 3 horas,
A qualidade do sono é algo essencial para todo mundo e principalmente para o paciente, que a gente usa o termo, né, o enxaquecoso, né, o paciente que tem a enxaqueca. Além disso, a qualidade de vida, quando a gente fala prática de atividades físicas, o momento do lazer, então todos esses aspectos vão interferir. Por isso que a cefaleia primária, ela é multifatorial. Existe uma série de fatores. Então, quando a gente orienta alguém com cefaleia, a gente está falando o óbvio de uma qualidade de vida. Então, é meio repetitivo, né? Mas é interessante a pessoa perceber que pular a refeição, ficar sem comer, não pode ser encarado como uma coisa normal, para ninguém. Perfeito. Doutor, a gente está chegando no final da nossa participação, do nosso programa, mas eu queria, assim, o que faltou dizer? Faltou dizer do seu livro, né? Escrito em letra de médico, Dr. Júlio Pereira, e após um tumor cerebral, também de sua autoria. As pessoas podem encontrar esses livros em qualquer livraria? Qualquer livraria, na internet, eles conseguem comprar nos diversos sites das redes mais conhecidas do Brasil, tem. O que faltou dizer nessa noite para quem está aí sofrendo com enxaqueca? O que faltou dizer, na minha prática, eu sou neurocirurgião, né? Tá. E você não acredita a quantidade de pessoas que marcam com o neurocirurgião só por preocupação de ter uma doença. Tá. Então, a informação é essencial. Você tem uma dúvida, procure, se informe e tenha o seu médico de referência. Com certeza, o médico da atenção primária, o médico da família, o médico que conhece ele vai conseguir fazer essa triagem e vai ver qual paciente precisa procurar um neurologista. Algumas cefaleias são muito difíceis de tratamento, ele precisa de um neurologista cefaliatra, especializado em cefaleia. Perfeito. Outros vão parar com a gente, com o neurocirurgião. Doutor, eu quero te agradecer, muito obrigado mais uma vez. Eu entrevistei nessa noite Dr. Júlio Pereira, ele é do Hospital Sírio-Libanês, pós-residente em radiocirurgia e neurocirurgia funcional pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos. A característica do Tribuna, a gente vai escolher aqueles que realmente têm algo importante a dizer. Obrigado por ter vindo dizer algo importante para a gente. Muito obrigado.